Jesus amado, aqui estamos e te pedimos tua presença para que possamos bem entender essas lições dessa noite, o estudo da Gênese e do Evangelho, segundo a doutrina dos Espíritos. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos proteja e nos guie, que o Senhor nos tenha em seus braços, Jesus, nos protege. Que a nossa querida mentora irmã Angélica seja muito bem assistida, Jesus, por ti. Que Deus a abençoe sempre. A todos que estão acompanhando ela nesse trabalho maravilhoso, lindo. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E Jesus, por favor, nos ajuda nessa caminhada de aprendizado. Ilumina quem vai assistir, que eles possam também entender, assim como nós estamos nos esforçando, estudando para entender e para que na prática aprendamos. Que o teu infinito amor, Jesus, com a misericórdia de Deus, consigamos assim galgar os nossos passos na hierarquia dos espíritos, na evolução do espírito. Que a tua paz sempre esteja conosco. Muita paz. Bom, gente, vamos lá, né? Seja bem-vindo. Nós vamos novamente continuar estudando a doutrina dos espíritos. Graças a Deus é assim, tá tudo certo, que nós já podemos começar, né? Hoje nós temos o livro A Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então nós vamos compartilhar o livro que nós vamos estudar hoje, a Gênese. Então vamos lá. Aqui é o Evangelho, daqui a pouco, pronto. Isso aqui é a Gênese, né? A Gênese está aqui, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Tá? E o número é 35. Então, tá bem aí para vocês. Vamos ver se alguém quer ler. Oi, Zeus. Oi, Rosângela. Seja Tudo bem-vinda. bem? Tudo bem? Tudo. Eu vou ler? Ok, então. Obrigado, viu, Rô? Tá. Pode começar? Pode. Obrigado. Então, número 35. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam, com a doutrina do nada após a morte. Todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro e, como as suas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Pois bem, obrigado, Rô. Nós estamos estudando hoje a Gênesis, nesse momento, daqui a pouco o Evangelho. Então, esse é o número 35 do capítulo 3º, ou do capítulo 1º, caráter da revelação espírita, 35. Ora, quando muitas doutrinas, tem muitas doutrinas, não são uma, duas, não, são muitas, tá? Muitas, que acreditam que o espírito, ele nasce no momento, o espírito, na verdade, a alma, ela entra no corpo do bebê no momento que ele nasce. Imagine. Se a alma entrasse no corpo no momento em que o bebê nasce, isso seria caracterizado que não existiu passado desse bebê,
Não existe relação desse bebê com os pais, solidariedade com os pais, fraternidade, nenhuma relação, porque ele não tem passado, o bebê tem só nesse momento. Acabou da alma existir no momento que ele nasceu, e ele passa dessa forma, bem caracterizado, a não ter relação com nada, absolutamente lá no passado, absolutamente. Então tem muitas doutrinas assim, muitas, não é uma, duas, não, muitas. E, inclusive, a Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica nós já sabemos, aqui eu já falei muito e não cansa nunca repetir, a Igreja Católica são 3 séculos e 13 anos. Né? Constantino vai criar a Igreja Católica depois de Jesus, 3 séculos e mais ou menos 15 anos, 13 anos por aí. A mãe dele se converte no Espiritismo e vai converter seu filho para ser um cristianismo, no cristianismo, né? Então a mãe converte-se no cristianismo e vai convidar seu filho para se converter no cristianismo. Como ele é no imperador, ele depois vai criar a própria Igreja Católica, Apostólica Romana. Né? O católico vem dos pais da igreja. Antes, depois dos discípulos, os pais da igreja vêm. Isso é teologia, tem muito assunto maravilhoso sobre esse assunto. Os pais da igreja, não tem nada a ver com o catolicismo. Absolutamente nada a ver. O catolicismo vem 3 séculos depois de Jesus. Um pouco mais de 3 séculos. Então, a igreja também não acredita que a alma venha do passado. Ela tenha um passado. Ora, se a alma não tem um passado, então não existe nenhuma fraternidade, solidariedade, não é? Não existe nenhum vínculo que anime essa criatura que está chegando na sua casa, se você tem filhos. Você vai ter, sua esposa está grávida. Então, se sua esposa está grávida, a alma, segundo essas doutrinas, ela só vai ter quando ele for, ela parir esse bebê, né? Como muitos dizem, dar à luz, né? Termo certo na ciência é parir mesmo. Então, a matéria prepara isso dentro do ventre da mulher, um trabalho muito lindo, maravilhoso, a ciência mostra. E a ciência mostra lá dentro esse bebê se mexendo. Tem desse que chupa até o dedinho. É muito lindo. Tem muita coisa maravilhosa para a gente ver. As doutrinas continuam acreditando que ele não tem vida e que ele só vai passar a ter uma alma quando a matéria expulsar ele de dentro do ventre da mulher. Se for assim, esse bebê não tem passado, consequentemente a tudo isso, ele não tem nenhuma relação com os pais. E nós vamos encontrar problemas que determinados pais têm mais afinidade a determinados filhos do que a outros. Isso é uma realidade, embora a mãe não queira dizer, mas tem. E não é diferente. Na minha família também não é diferente. Nós vamos encontrar afinidade de pais com determinados filhos, né? De maneira até muito mais prejudicial. Mas tudo bem, aí já no espiritismo nós vamos entender isso. Mas não tendo nenhum vínculo, a criatura foi colocada no momento que nasceu a alma, então os pais estão fazendo um papel de bobos. Por quê? Porque os pais vão ter que trocar a fraldinha, os pais vão ter que limpar, os pais vão ter que dar comida, de mamar, a mamãe vai ter que cuidar do papai, vai ter que viajar, vai ter que trabalhar, vai ter que ajudar na escola. É todo um trabalho, até ficar um jovem e depois um adulto e andar com seus próprios recursos. Tem outro grande problema. Não vai ter nenhuma relação depois que ela morrer, né? Porque essa doutrina, os que elas falam é de morte. Todas as doutrinas, menos o espiritismo, fala de vida eterna. A não ser, por exemplo, na filosofia budista, não é? Eles trabalham, eles vão, aí é diferente. Eles vão no passado dessa criança, aí já é espiritismo. Já o budista, ele é espiritualista. Nós também somos espiritualistas, mas o espiritismo, ele é aprofundo nos detalhes. Então, o espiritismo estuda o espírito. Nós que estamos no mundo espiritual, que viemos. Mas, no momento, o que estamos aqui citando é que
Se a criança só tem uma alma no momento do nascimento, quando ela morrer, tudo que ela fez, todo o trabalho dos pais, tudo, absolutamente tudo, vai ser suprimido. Terá nenhuma razão. Então não terá nenhuma razão o pai por sofrer que Deus matou seu filho. O levou, jovem, o velho, antes dela. Normalmente os pais pensam que eles vão antes dos filhos. Isso não é. Na prática, nós sabemos que não é assim. Então, como é que nós vamos entender nessas doutrinas do nada? Porque esse é o problema, é a existência do nada. Nós viemos do nada e o nada não existe. O nada não consegue fazer absolutamente nada, porque ele é nada. Como é que pode se apoiar nas coisas dessas, não é? Então, vocês vão perceber que tudo isso é falta de aprendizado, maturidade do espírito. Principalmente no intelecto, estudar, analisar as coisas. Todas essas criaturas. Nós já fomos muito isso. Agora, para dizer que nós já fomos, temos que nos apoiar aqui no espiritismo. No passado, nós já fomos também assim, incrédulos. E aí, hoje nós estamos acreditando com maior sentido. Faz sentido. Poxa, eu não vou morrer. Maria de Nazaré já apareceu muitas vezes aqui na Terra. Ora, Jesus esteve aqui. Moisés, aquilo ali foi real. Profetizaram a vinda de Moisés. Opa, aí é diferente. Então, já não é a doutrina do nada. Já não é o nascimento da alma naquele momento que o bebê é expulso do ventre da mãe. Porque a matéria, ela é expulsa, é verdade, gente. A matéria é expulsa. Está pronto, hora de nascer. É assim mesmo. Isso é com todos os animais. Não é? Nós estamos só numa classe melhor, que é de raciocínio, né? De pensar. Somos seres que podemos pensar. Como disse grandes pensadores aí, né? O próprio Chico Xavier, na encarnação dele, ele diz que eu penso, logo eu existo. Então nós existimos. Então, na teoria do nada, não vamos encontrar apoio nenhum para sustentarmos os nossos filhos. Por quê? Esse sofrimento todinho que nós vamos ter com ele, muitas vezes são até serão eles os próprios que vão nos fazer sofrer, nos abandonarão e nós lutamos para criar eles. E o grande problema é que todo mundo vai morrer e vai deixar de existir. Esse é o grande problema aqui na Terra. Muita gente acreditando que vai deixar de existir, mas tem gente agora, muita gente acreditando que faz sentido nós estarmos aqui, nós já viemos, aí vamos encontrar milhões de provas, que tem milhões e bilhões de provas, temos. Se olharmos para a natureza, nós temos infinitas provas. Se nós olharmos hoje, com toda a tecnologia que nós temos, está na cara que nós continuamos vivos. E o que estamos fazendo, então? Vamos continuar nessa doutrina do nada, que não explica absolutamente nada? E que nos deixa mais cego do que quando entramos? Não tem fundamento Jesus dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Não teria nenhum fundamento. Ora, se não tem nenhum fundamento na casa do meu pai há muitas moradas, hoje nós estamos vendo, foi há 2000 anos. Nem se falava em nada, em rádio, em nada. Esse homem falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Volto no terceiro dia. Imagina ainda, estou me dizendo aqui, que ele ainda disse, aqui, viu, estou me dizendo agora. Ele volta no terceiro dia. E ele voltou no terceiro dia. Ele se materializou. Jesus pode, minha gente. E ainda ele vem ainda e agrava mais o assunto. Ele diz assim: vocês poderão fazer igual a mim ou melhor do que eu. Como pode isso? Quem é que explica isso? A doutrina do nada não vai explicar.
não é? Essa doutrina que você só passa a ter vida a partir do que está fora do ventre da mãe, não explica nada. A destruição de alguém, a pessoa é presa porque matou alguém. Ora, se você matou alguém e você vai preso, não devia ir preso não, porque não vai existir nada depois da morte. Para que ela ser presa? Aí nós vamos buscando essas informações maravilhosas, essas lições maravilhosas, antes de Moisés, com Moisés, os profetas, Jesus, os discípulos, né, os cristãos, os mártires. Jesus sempre colocando pessoas de bom coração, de boa índole, com a permissão de Deus dentro das religiões, para ajudar no esclarecimento. Né? Na igreja tem mais gente assim. E tem muitos que conhecem e acreditam no espiritismo, mas não abre a boca não, porque se abrir a boca ele será expulso da igreja. E ele não quer perder a manhãzinha dele, né? Comidinha todo dia, tranquilo, e não tá lá, trabalha, né? Sai da igreja para ficar na rua sem ter um, né? Tem muito interesse, né? Muitos vão para a igreja porque tem preguiça de trabalhar. Mas vamos entender como, onde é que nós vamos encontrar entendimento mesmo do assunto. Por que que uma mulher gera um feto dentro dela? E por que ela tem tanto amor por esse feto? Se ele não tem vida dentro dela, segundo a doutrina do nada, viu? Estamos ainda aqui sem falar do espiritismo ainda. Só tem alma quando nascer. Então, lá dentro da mulher não tem nada. Alguém desenvolvendo. É como se fosse um pão dentro do forno. Prepara-se a massa, né? Prepara-se a massa, ela está se preparando ainda. Então, o bebê tá, esse feto está se preparando. Depois que ele sair, está pronto. Então, tira o pão e vamos comer. Né? Ou seja, o bebê nasceu, esse feto, e depois ele tem uma alma. Vinga, ele continua vivo, então beleza, tem uma alma. A doutrina do nada diz isso. Então, ele não tem passado, não vai ter futuro. Tudo é destruído. E a nossa própria história que temos aqui na Terra, ela vem de milhares de anos. O que acontece? São armazenadas as informações. Então, uma vez que alguém aqui aprendeu a descascar uma laranja, e ela só fez isso e morreu, ela só aprendeu a descascar a laranja. Na próxima encarnação, ela vai ter que aprender tudo de novo, a descascar a laranja e depois vai morrer de novo. Então não tem acumulação. E as acumulações que tem aqui é prova substancial, é prova concreta que a vida continua depois da morte. Nós estamos aqui estudando essa doutrina para nos ajudar na nossa peleja no dia a dia. Porque Deus nos dá natureza para nos alimentar aqui. Tudo que Deus fez, Ele deu de graça. Tudo que está aqui, naturalmente. Nós, seres humanos, é que ficamos mais inteligentes, vamos acumulando, e vamos, infelizmente, explorar o outro. Né? Porque muitos querem se glorificar, né? Seus prazeres, suas casas belíssimas, carros, e o outro se ferrando. Estrada dura. E ele só lá, aproveitando. Quanto mais dinheiro ele terá do outro, melhor para ele. E nós sabemos, falando de espiritismo, que nos relatos, que é a lógica, gente, é a lógica. A vida continua depois da morte. Esses que fazem isso, que tem seus palácios aqui, que é tudo que é castelo criados na areia, tudo isso vai acabar. Aí ele deixa para os filhos, pode ficar para os filhos, não. Se Deus não quiser, os filhos não terão. Porque Deus é o pai deles. Aí estamos falando de doutrina espírita. Agora nós estamos falando que a criatura tem um passado e que ela foi criada no mundo espiritual, não aqui. Todos nós fomos criados no mundo espiritual. Foi Deus que fez. E Deus fez cada um de nós, cada um à sua vez. Não é varinha mágica, não é plim, 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 não.
Ele criou cada espírito de uma só vez. Aliás, cada um à sua vez. Então, não tem a metade de mim em algum lugar no universo. Não. Eu já estou. Eu sou. O que eu preciso é de aprender. Eu preciso de correr atrás, de estudar, evoluir, de ser fraterno, de ser amigo, solidário. Eu tenho que aprender isso. E ajudando. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É verdade. Provavelmente alguns podem pensar, mas eu dou muito e não recebo nada. Provavelmente, meu irmão, você dá muito hoje, e aí onde está a relação no mundo espiritual? Lá no passado você tirou muito. Eu também tirei muito. Não é exploração. Aí vem numa próxima encarnação para ser explorado. Tem que aprender, tem que pagar, tem que resgatar. Porque Deus não vai passar a mão na minha cabecinha. Tá esquecido, meu filho, o que você fez. Não. Vá lá atrás e arranque cada prego que você botou no dedo do outro. Cada pedrinha que você botou no sapato dele. Vai se ter uma relação do passado e vai se ter a relação no futuro. Aí sim, aí nós vamos encontrar explicações porque determinados pais, ou de repente encontramos uma pessoa e nos sentimos tão bem com ela, que nunca vimos-la. E de repente, se ela se vai, a gente já sente saudade dela. E ela também, viu? Isso é recíproco. Do mesmo jeito, existe o contrário. Pessoas a quem nós não temos uma empatia. Nós temos antipatia, às vezes até ódio, vontade de partir para cima e matá-la. Aonde é que está isso? Foi Deus que criou essa coisa errada, né? Não. Isso é meu passado com ela. E posso até mesmo não ter essas violências com ela todas, mas nós temos características parecidas. Então, dois positivos, quando se tocam, eles sai fogo. Dois bicudos. Nós vamos encontrar. Tem criaturas que se repelem simplesmente por seu próprio caráter conquistado, parecido, pela violência. Então, dois violentos, né? Dois fofoqueiros, imagina, duas criaturas fofoqueiras, elas ficam juntas? Duvido que fica. Fica nada, não é? Duas criaturas invejosas. Agora, duas criaturas caridosas ficam juntas? Fica. Vê como é que funciona. Então, nós temos passado e nós temos o futuro. Ou seja, estamos aqui por uma razão que é muito lógica. Deus nos criou. Porque mamãe nenhuma, qualquer mãe, pode perguntar a qualquer uma delas, você é capaz de me informar, de dizer como é que você fez a unha do seu bebê? Uma veia, ela não sabe. Porque não é a mãe que faz, é a matéria que faz. Veja quanta coisa nós temos que aprender. Nós temos, quem está acompanhando aqui já o nosso estudo já sabe disso. Por exemplo, a nossa matéria é quem pede comida. E quem come é ela, não sou eu não que estou falando com vocês. E nem os espíritos que estão aqui me ajudando. Os espíritos não precisam mais de comida, vocês sabem, né? Eu que estou no corpo, eu, não é meu espírito, porque se fosse meu espírito, era uma outra criatura, ela seria minha, eu não tenho nada, eu tenho a minha vida. Então, eu, espírito, estou no corpo e eu não como absolutamente nada. Mas a matéria me pede para comer. Aí eu vou trabalhar para fazer isso. Foi Deus que criou esse sistema. E as vidas que estão nessa matéria, elas precisam de evolução. E eu preciso de evolução. Então, é ajudando. Olha, Deus fez tudo certinho. Desculpa, não tem como falar. Deus fez tudo certinho, cara. Não tem nada errado. Quem pensa que tem alguma coisa faltando, falta estudar, meu irmão.
analisa. O pássaro, qualquer animal, né? A serpente, a aranha, qualquer um jacaré, um tigre, qualquer um, protege suas crias. Mas eles não sabem fazer essas crias. Mas eles protegem. Vai mexer com um ovinho desses aí, de qualquer um desses animais? Daquele animalzinho mais medroso, duvido, nesse momento, ele dá a vida por esses ovinhos e por seus filhos. Onde está a razão disso? Essas doutrinas todinhas vão cair por terra, minha gente. Como disse Jesus, ele veio para todo mundo, ele veio para todos nós. E quando Jesus veio para todo mundo, é para todo o planeta. Todo o planeta. Os que são incrédulos tornar-se-ão crédulos. O que vai tornar-se crédulo? Como? Ele vai passar por tantas experiências quantas necessárias forem para aprender. Aí ele vai sofrer. E disso nós temos muitos exemplos, tá? Tem pessoas que estão dentro da doutrina espírita, hoje abraçam a doutrina espírita, porque vieram pela dor. Problemas obsessivos, câncer e muitos outros problemas. E tem outras que vieram pela lógica. Tem outros que olham assim o livro e se sensibilizam com o que está escrito. Só de pensar, está lógico, isso aqui não tem outra razão de ser diferente. Para que Deus criou o meu cabelo, não é? Para todo mundo. Ô, gente, e por que fulano é careca? Vai se saber. Ah, ele fez um mau uso do cabelo. Eu não sei o que ele fez. Mas tem uma lógica, porque não tem cabelo. Do mesmo sentido que uma serpente não tem perna e corre muito. A mamba negra, que tem a boca preta, é a mais perigosa que tem no nosso planeta, corre, que é uma coisa séria, e corre para cima da gente. É a única serpente super perigosa. Tem na Austrália, se não me engano, nos Estados Unidos, não sei se eu sei que na África tem e na Austrália tem. Eu não sei se nos Estados Unidos ela também tem. É uma cobra que tem o nabo da boca dela é preta. Como é que esses animais não têm perna e correm tanto? E como é que outros têm tantas pernas e correm pouco? Que é isso? Hã? Nós temos que pensar, nós temos que entender esse Deus que nos criou. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Nós estamos aqui para compreender Deus. Porque quando voltarmos, vai ser fácil depois entender. Embora se sofra muito, viu? Se sofre muito no mundo espiritual, na nossa casa, na nossa verdadeira pátria. Sofre muito. Os piores sofrimentos estão lá. O remorso. Negócio sério, viu? Isso é um assunto muito sério. Muito sério. E aí, aqueles que entendem e vão buscando e vão querer aprender, pede a Deus ajuda, ele vai dando essa ajuda. Bate na porta, a porta vai se abrir, é verdade. Se você bater palma, a porta de alguém, se tiver gente dentro da casa, vai escutar. Ela pode não aparecer se não quiser, mas com relação a Deus, se você pedir a Deus, ele vai aparecer e vai lhe dar. Nós vamos entender Jesus, nós vamos entender o nosso anjo de guarda, nós vamos entender guias, protetores, amigos, os pais que desencarnaram de repente, uma criança vê. Eu estou vendo aqui um fulano que está dizendo que é meu avô. E aí, imagina essa criança dentro de uma doutrina completamente contrária à reencarnação. E ela tá dizendo que está falando com o avô dela e diz os detalhes. Ela nem conheceu o avô. Ou a bisa. Minha gente, é raciocínio, é só pensar. Deus nos ama. Nós estamos aqui temporariamente. Bora aprender, rapaz. Nós estamos no caldo aqui para aprender. Nós temos que aprender a surfar a vida. E surfar na vida aproveitando do outro é parasita. É erro. Está no caminho errado. Aproveitando do outro.
A mulher que quer um homem rico, ela não gosta quando o homem pobre quer uma mulher rica, porque a mulher quer que o homem sempre trabalhe para ela. Está certo? Tá não. Aí, numa próxima encarnação, essa mulher que só foi um parasita, vem como homem. Tá explicado. Ah, mas quando é que isso vai acabar? Bom, vai acabar quando os espertinhos caírem na razão e irem trabalhar. Então, quem trabalhou termina se livrando daquele parasita. Não é assim, né? Quem vai ao banho tira muitos parasitas das peles. Libera muita coisa ruim que tem na pele, no corpo. Não é não? Temos que tomar banho. Porque as bactérias fedem. Só Deus que faz assim. Então, essa é a lição do caráter da revelação espírita. É vida antes. Estamos aqui trabalhando agora, presente. E teremos futuro. Então, tem passado e tem futuro. É a única doutrina que fala assim e que explica os casos. E nós temos uma multidão de livros. Se eu não me engano, Chico Xavier já vai quase 700 livros. Quase isso. Não sei hoje com o Geraldinho. E Divaldo, viu? E outros médios. Sueli Calde, Schubert. Mas tem outros tantos. Abramos os olhos e bora estudar. Esse é um caráter da revelação espírita. Tá? Só se pode encontrar assim. Porque a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Ou seja, nós não temos livre-arbítrio para fazer o mal. Eu não sei se vocês entendem isso. Nós não temos o livre-arbítrio para fazer o mal, porque o mal tem consequências. Quem toma droga prejudica a si próprio e virá para a próxima existência. Dá para entender? Porque ele machuca o corpo que Deus deu, que é um templo sagrado. Deus dá esse veículo para nós. Perfeito. Então, o livre-arbítrio para fazer o mal tem consequências inevitáveis. Seria naquela proporção que muita gente diz, se for isso é uma coisa fatal, fatalismo, né? Quando eu faço mal a alguém, eu já me condenei. Então eu tenho que procurar não fazer mais, poxa. Não faz. Não vamos fazer. É por isso que nós estamos aqui para aprender isso, essa lição. Não joga nada de ruim em cima de nenhum dos meus irmãos, nem dos teus, de ninguém. Não joga, não. Seres humanos, não faz isso não, porque tem consequências. Quer duvidar? Vai ler os livros. Ah, mas eu não acredito na vida após a morte. Se fosse você, eu acreditava, bicho. Eu ia estudar, viu? Porque o teu dia vai chegar. E tu vai se ver no mundo espiritual. Pois bem. Vamos para a segunda parte. Se alguém quer falar alguma coisa, por favor. Ninguém quer falar nada, né? Então, vamos continuar na nossa pisada. Agora é o Evangelho. E é a missão dos profetas do capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. Quem quer ler? Eu posso. Obrigado. Quem quiser. Missão dos Qual é o profetas. nome? O Armindo já vai ler essa rua. Não, sim, mas eu sei se para me acompanhar. Ah, ótimo, amor. É a 21ª, número 4. Ah, tá. Obrigado. Desculpa. Missão dos profetas.
Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Ok, obrigado, Armindo. Obrigado a sua, os que estão ajudando você, Armindo, também. É mesmo assim, gente, porque nós não estamos lendo sozinhos não, viu? Não pensem vocês que nós estamos lendo só e aqui falando só. Não. Então vamos lá. Missão dos profetas. Uma pergunta que está me chegando aqui na mente, né? Somos profetas ou não? Profetas só foram aqueles que profetizaram como fizeram a Moisés, né? Porque o faraó ficou sabendo que viria um salvador dos judeus, né? Que iria libertar. A história fala, né? Que nesse dia aí, muitas crianças foram decepadas, né? Mortas, entre aspas, né? Porque ninguém morre, mas foram. Foi nessa época com Jesus. E teve sempre profetas. Só que tem um termo assim, ó, profecia e predição. Se tornaram sinônimas, parece a mesma coisa. Mas na área religiosa, dentro da religião, aí vai mais longe. A coisa é muito mais profunda. Porque uma pessoa pode prever o futuro. Pronto, aí, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensão e significação. Disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Estamos fazendo isso aqui agora. Quem se engaja nesse trabalho para fazer isso já é profeta. Agora, pode-se ser profeta sem fazer predições? Pode ou não? Quem pode me responder isso? Sim ou não? A resposta está na lição, viu? Depois diz assim, ó. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Porque Jesus foi esbofeteado, cuspido, levou murro, muita pancada, dos escribas e dos anciães. E depois de tudo isso, disseram, profetiza, Jesus, que te fizemos isso. E foi profetizado antes. Moisés foi profetizado também antes. Jesus foi profetizado antes. O próprio também Elias. Jesus profetizou a doutrina dos Espíritos, essa que nós estamos me dizendo agora aqui. A terceira revelação. O Consolador prometido. E nós estamos agora nessa época, mas tem muitos profetas de lá para cá. Ó, de todo esse tempo aqui tem profetas, criaturas. Porque, para entender o termo profeta, nós vamos ter que ler isso aqui de novo, né? Disse de todo enviado de Deus que é profeta. Todo enviado de Deus com a missão de instruir, olha, os homens, quer dizer, os seres, né?
homem, mulher, seres, e de lhes revelar as coisas ocultas, que é o que estamos fazendo. E os mistérios da vida espiritual, que também estamos aqui fazendo. Por exemplo, eu sei que uma freira está aqui me acompanhando, nos acompanhando, junto com ela, bons e grandes amigos cristãos, nos inspirando para falarmos a verdade. Tudo de graça. Os profetas, os verdadeiros, porque do título do nosso estudo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Aqueles que cobram, não são profetas, são falsos. Aqueles que levam vantagem na vida do outro, não são profetas, são falsos. Aquele que doa-se de graça como os discípulos fizeram, esses são profetas. Os que profetizaram Jesus, Moisés, são profetas. Fizeram de graça, falaram de graça, não cobraram. E o que mais temos hoje é gente retalhando Jesus nas mais diversas religiões, doutrinas. Quantas não tem? Retalhando Jesus, vendendo pedaço de Jesus para sua existência, para o seu próprio egoísmo, subsistência. Porque é melhor viver enganando esse povo, falando de Jesus e em casa, tudo maravilha, né? Vai trabalhar como Jesus trabalhou? Vai trabalhar como os discípulos depois trabalharam? Vai trabalhar como Moisés trabalhou? Quem quer ir? Imagina agora, estamos fazendo esse estudo. Tem muita gente não interessada, né? E tem aqueles que sabem e não vêm. O que é que nós vamos fazer? Deixa ele por conta dele, né? Tem o direito. E tem aqueles ainda inseguros que chegam uma festinha e ele cai fora. Ou na hora da reunião ele vai fazer alguma coisa. Não é? Quando desencarnar, vai ver o verdadeiro valor. É o fim? Não, mas perdeu uma oportunidade maravilhosa. Agora vem um futuro. Vai acertar ou não vai? Se não acertar, vai vir um sofrimento para ele acertar. Observe o corpo. O corpo como é que é? Se nós fizermos mal ao corpo, que não é nosso, vamos ter que pagar por isso. Veja o Divaldo Pereira Franco. Chico Xavier, no olho. Ó, Divaldo, na respiração. Foi suicídio. Pergunta a ele. Mas o espírito ajuda tanta gente. Foi ele que escolheu. Quem não abrir os olhos, vai ser assim. Planta aqui, errado, para depois escolher os errados. É fogo, né, bicho? Temos que estudar, minha gente. Aí, os profetas, eles vêm e profetizam. E eu acho esse assunto, assim, muito interessante. Por quê? Porque quando eu penso como ser humano aqui na Terra, sou igual a vocês, mas tem algo muito interessante que nós estudamos ontem sobre esse estudo que vamos falar aqui. Por exemplo, Deus não dá a nenhum de nós, a nenhum privilégios, nenhum privilégio, nenhum. Tudo é trabalho, tudo é esforço. Tudo é esforço, tem que ter. Para nós sairmos, para nós não entrarmos no vício, ou se entrarmos, sairmos dele, tem que ter esforço. Nós vamos ter que passar por aquelas provas. Eu quero entrar, não vou. Vou botar a mão na boca do jacaré, boto nada, que se eu botar ele arranca a minha mão. E minha mão, eu preciso dela, não é? Eu vou fazer o quê? Eu vou lutar com o leão? Vou nada, bicho, ele é mais forte que eu. Agora eu com um rifle aqui, manda ele correr para cima de mim, que eu meto bala nele. Não?
Então Deus não dá nada de graça, privilégio nenhum. Quer dizer, o privilégio, né? Porque de graça nós temos toda a natureza, gente. Água de graça. Para chegar na nossa casa encanada, aí nós pagamos aos nossos irmãos, que muitas vezes nos exploram. Tá diferente, né? Porque Deus está muito distante da razão dele. Os profetas vêm nos ajudar a entender nosso Pai. Por isso que eles profetizam em nome de Deus e fala da justiça de Deus, que terá justiça isso aí. Ninguém vai sair sem pagar. Aí vamos encontrar mais outro assunto nesse mesmo, né, outro exemplo, uma freira espírita, né, irmã Angélica? A freira desculpa. Ó, vocês me desculpem eu rir, eu tô rindo pelo sentido bom, sabe, para o lado bom. Veja, a pessoa é freira. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é freira? É espírita. Ó, que justiça. Pergunta a ela por que ela escolheu ser espírita. A missão com Jesus, porque ela gostou. Ela gostou e assume essa roupagem de freira, não é, irmã Angélica? Ela gosta. Se sente bem. Ótimo. Ela tem muitas viagens ainda a fazer na Terra, né? E nós também. Então, a missão dela é nos ajudar aqui nos esclarecendo. E nós que estamos encarnados, quem profetiza tem essa missão de profeta. Mas não é preciso tê-la para poder ser um profeta. Ele pode ser um profeta sem predizer nada, absolutamente nada. E aí eu entro um pouco como exemplo, porque a mim já me foi mostrado coisas que aconteceram ao longo dos anos. O coronavírus mesmo foi um. Eu falei aqui para Patrícia, para a Sandra e depois para uns amigos mais, porque eu achei muito profundo. Até entender que era o coronavírus foi quando a segunda vaga, que começou aqui em Geneve, da Itália para cá, da França para cá, eu já falei, a montanha, por sobre a montanha vinham as pedras rolando e muita água, e eu muito longe tinha que correr para chegar em casa, porque aí disseram assim, é a segunda vaga, porque eu estou só encurtando. A primeira vez, eu não ficou claro que vinha um coronavírus, que não se falava nesse nome, né? Então, quando eu tive a segunda predição disso aí, previdência, eu disse: "Ó, nós vamos ter uma segunda vaga", e será? Não vai ter mais nada não, digo: "Nós vamos ter, se prepare". E foi vindo, veio do lado de cá, aqui, do meu lado esquerdo aqui, pra Genebra. Ou seja, estamos aqui trabalhando junto com Jesus. Somos profetas? Estamos. Aí Deus vai agora Deus me deu isso, privilégio? É não. Isso faz parte de mim. Eu trabalhei muito para adquirir essa graça, porque a gente vai evoluindo, não é? Como Jesus curava as criaturas. Isso é evolução, gente. Acelerava as células e dá Ave Maria, é profundo. E falar do futuro, por exemplo, as torres gêmeas mesmo, eu vi, e outras coisas mais. Tem outras que eu nunca falei. Teve há pouco tempo, essa semana teve uma que eu tô aqui ainda tô tentando decifrar ela. Decifrar, porque eu vi aquilo não é navio, aquilo não é parecia mais um cruzeiro, mas parecia um cruzeiro em cima de outro cruzeiro, tão grande que era. Um cruzeiro, né, eu nunca vi um cruzeiro de perto, mas já vi na televisão. É muito alto, né, grandão, gigantão. E eu estava chegando no ponto e vi, achava aquilo ali monstruoso de informação, aquela coisa linda, e eu me acordei e não me lembro o porquê daquilo, ainda não entendi. Mas tem ali um sentido, e depois vão me ajudando a juntar os caquinhos. Mas tem uns que vêm assim mais rápido, eu entendo. Eu sabia do coronavírus, não sabia que era coronavírus, mas depois na segunda que me mostraram, era coronavírus. Então,
as pessoas podem ter essa predição, essa previsão, presciência, não é? Esse ser um profeta. E nós estamos aqui, eu posso dizer, eu estou trabalhando junto com Jesus. E eu estou trabalhando junto com Jesus por minha causa. É, como diz Chico Xavier. Chico Xavier diz bem claramente: estou trabalhando para mim, minha gente. Cada um de vocês tem que trabalhar para vocês. Não pense que eu estou trabalhando para vocês, não. Eu estou trabalhando para mim. Eu estou ajudando vocês a entender, é isso mesmo. Mas você tem que trabalhar para você. E melhor ainda, ajudando o outro, não é? Então, nós estamos aqui nesse propósito, com essa doutrina maravilhosa. Missão dos profetas. Eu seria um falso profeta se eu cobrasse de vocês alguma coisa que aqui está escrito. O que as pessoas vêm ter fé em mim, que até Deus permita ser curado, e depois eu vou cobrar dessas pessoas alguma. Não pague não, que aí eu sou um falso profeta. Não pague não. Eu sou um embusteiro. Mas se eu faço de graça, se eu chamo Jesus, faço orações, converso com Deus, e quero entender Deus e peço a Jesus ajuda, Deus, estou batendo na porta de Jesus. Ó, Jesus, por favor, me ajuda a entender isso aqui. Jesus, me ajuda a resolver esse problema meu aqui, que está difícil. Quem não tem, né? Um vício, sei lá o quê. Problema. Vamos pedir. Temos que pedir a Ele. Porque ele vai conversar com Deus e Deus vai dizer. Dá para ele aí, ele vai explicando né, devagarzinho, vai dando dosagem até ele sair desse buraco. Ou ele passar por esse vício. Ou ele nem pegar, nem precisar aprender. Por aí. Ele pode entender muito bem e aprende entendendo. É por isso que tem a filosofia espírita. Aí os profetas, quando profetizam, tem gente que ri. Não acredita, mas depois acontece, não é? Aqui em casa as pessoas já estão mais ou menos assim, acostumadas. Eu digo, ó, e a minha vez já faz mais um ano. O nosso presidente aqui vai ser outro presidente. O Lula vai assumir de novo a presidência do Brasil. Deus o abençoe. E vai ser bem distante, viu? Não vai ser algo cerrado, não. Ele vai ganhar com vantagem. Cruzar os braços? Não. Bora lutar. Vamos pedir a Deus se merecemos. Se de alguma forma poderia ser revertido isso. Mas ele vai ser o presidente. Quer ser atraído pelo povo? Faça trabalho, pastor. Faça coisa boa. Produza, né? É por isso que Jesus, ele só ganha adeptos. Jesus é respeitado. Os outros não são. Zaqueu, 2000 anos, Bezerra de Menezes, veio se livrar das encarnações aqui na Terra. Jesus era o cara, mas Zaqueu saiu de sua casa como cobrador de imposto para subir na árvore para poder ver Jesus. E Jesus fala com ele: Zaqueu, vá para sua casa que eu preciso me hospedar daqui a pouco na sua casa. Ele ficou pasmo. E o povo, porque ele era cobrador de imposto. Jesus profetizava, né? Só que tocou ele na alma. Agora, meu filho. Fez também com Miramês, o rico. O que é que eu preciso para salvação? Doe tudo que você tem, vende e dê aos pobres. Ele vem fazer 1900. Se libertou de tudo. E tudo que ele tinha mesmo, ele vendeu e deu aos pobres. 2000 anos para aprender isso. E nós? Agora, tem profetas que não fazem predições. Tudo bem. Ele tem a mediunidade, que a mediunidade ela tem um dom de nos manter entre os dois planos, né? A mediunidade, ela tem dom. Aí, a gente pode estar no mundo com os espíritos e aqui na Terra, não é? É por isso, Chico Xavier.
era tão comum para ele que ele não sabia quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Nós estamos aqui na qualidade de profetas em aprendizado também. E vamos avançando. Cada um de nós que vai avançando, trabalhando junto com Jesus, trabalhando-se, ajudando com amor, né? Porque aquilo que nós aprendemos com amor fica para sempre conosco. O resto é lixo. É, por isso que o Alzheimer, ela existe. Está no livro, não sei se é o Dois Mundos, André Luiz. Eles vão encontrar na memória de espíritos muito lixo, aliás, do encarnado, e vão ver lá. Pensa em mesmo de besteira, mesmo de coisa que não faz sentido. Aí o Alzheimer vem e danifica tudo aquilo ali. Mas o que nós aprendemos com amor, com amor, com amor, com amor, com amor, com amor, fica para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, quem aprender sem amor, não tá. Ainda não aprendeu. Então, o que fazemos com amor, não é? Quando nós cuidamos, até o animal, quando a gente cuida dele com amor, ele responde esses atos. Mas o animal ainda não é tão importante, o ser humano é que é mais importante, porque ele raciocina, o animal não raciocina, é fragmentado. Então, se você der um chute nele, daqui a pouco ele vem para perto de você de novo. Faça isso com um ser humano que raciocina. Não, ele vai ficar mais distante de você. Então, nós temos que ter amor mesmo, muito amor, pelos nossos irmãos, muita empatia. E a missão dos profetas é isso, juntar todo mundo com Cristo. Quem junta com Jesus está no caminho da luz. Quem espalha está no caminho do sofrimento. E tem gente assim espalhando, viu? Cantores, músicas, influenciando jovens, crianças a beber com música, com versinhos, pequenos versos, absurdos. Afe Maria, vai ser caro essa conta, vai ser cara essa conta. Isso é profecia, tá? E os espíritos dizem, eles vão pagar por tudo isso. Pode falar. Cada um vai pagar. Abramos os nossos olhos. Então, podemos ser profetas? Sim. Olha aí. Disse tudo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Mas pode não ver o futuro. Não é preciso para ser profeta. E a palavra profeta, ela é mais profunda dentro da religião, não é? Ok? Então vamos encerrar por hoje. Agradecer a Deus esse momento. Que Deus nos abençoe. Alguém quiser fazer a oração, tá com a palavra, viu? Então vamos orar. Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui nós estamos te agradecendo por mais esse momento feliz, onde nós podemos entender, escutar, onde nós podemos burilar, onde nós podemos refletir esses ensinamentos que o Senhor nos deu através dos seus filhos espirituais, que fizeram essa doutrina maravilhosa, com os anais do amor. Que o teu infinito Filho, Jesus, possa aqui nos dirigir, nos orientar, para que façamos o melhor, para que soframos menos. Porque quem estuda essa doutrina, estuda para sofrer menos, porque ele vai praticar com consciência, ele vai saber exatamente o que está sendo feito. Que a paz de Jesus ilumine esse caminho. É o caminho da luz. É o caminho do não sofrer. Quando se sofre, vasculhando o passado, quando desencarnados, veremos
que era justo. Então vamos caminhar, vamos na luta, vamos